Oitê, meu povo, tudo bem com vocês? Bora para mais uma live. Estamos aqui chamando o nosso convidado, né? A gente vai falar um pouco sobre a relação aí do pai. Esse mês é o ciclo de leão, então a gente vai trazer a relação do pai, né? O que nos traz, né? A falta quais consequências da falta desse relacionamento com o pai, tudo que desencadeia, o que remete à busca do pai, né? A gente fala de responsabilidade, a gente vai falar que o pai é o nosso masculino, né? A gente vai falar do masculino. Então, essa busca do nosso masculino e tudo que acarreta aí, estamos no ciclo de leão, é um ciclo que vem muito forte, a potência do sol. O sol traz essa energia que é a virilidade, que é a criação, a criatividade, a força, né? Que a gente tem vem do nosso pai, né? Essa parte da ação e tudo mais. Vamos esperar o povo entrar aí, nossa convidada também. Deixa eu ver. Convidei, vamos ver. Estamos aguardando aí ela entrar. Então hoje a gente tem bastante coisa legal para falar. Ó, a gente vai falar das consequências da falta do pai. Vamos falar sobre, opa, a Rita entrou, a Rita vai entrar por qual? Melhor entrar pelo Astrogenealogia, Rita. Entra na live pelo outro, porque aí vai chamar todas as pessoas que você segue e vai chamar para a live. Todas as pessoas que você segue, não, desculpa, todas as pessoas que seguem o Astrogenealogia, aí vai aparecer lá e vai chamar para a live. Bora, esperando a galera entrar aí. E aí a gente vai ter os temas, né? Como estava falando, a gente vai falar um pouco sobre a criança mágica também. A criança ou a criança divina, né? Como alguns chamam. Vamos falar da síndrome de Peter Pan, falar um pouco sobre o Neymar também, né? Que remete muito a algumas coisas aí, né? Referente a isso. Vamos dar uma dica de como se conectar com o pai nesse ciclo de leão que vem muito forte. Bora que a live vai ser boa hoje. Deixar aqui já para não os temas aqui, né? A gente não se perder. Olá, olá. Vamos lá. Deixa eu lhe convidar. Pronto, vamos ver. Agora acho que vai. Bora, bora. Não está conseguindo participar. Por que não está conseguindo participar, meu Deus? Não é só aceitar o convite? Pode ser melhor. Boa. Agora, opa. Que estranho, cara. Oh, finalmente! Aueté! Tudo bem? Tudo. Depois de uma longa batalha aí, brigando com a tecnologia. Ah, normal, normal. Pelo menos para minha geração, não sei para a sua. Pois é. Ó, você entrou aí, ó, já tá 7 pessoas online já aí, ó, acompanhando a gente aí, ó. Então já vamos agradecer o pessoal que está entrando. Muito grata. A UET, pessoal, me chamo Marcelo King, para quem não me conhece. Sou líder da iniciativa Papo de Caboclo, onde eu falo sobre o sagrado masculino e tento trazer um pouco de conhecimento para os homens, para tentar trazer aí, transformar um pouco melhor aí as nossas vidas, né? A vida de cada um.
Fala aí, pode Pronto, ficar à vontade. podemos falar. Então, estava tentando entrar aqui por outro dispositivo, você me chamou pelo AGN, não, acho que não deu certo, mas vamos que vamos por aqui mesmo. Bora. Então, eu sou Rita Ferreira, sou mediadora de conflitos, astrogenealogista, e a gente faz esse trabalho aqui para tentar trazer um pouquinho mais de consciência para as pessoas dos impactos que tem hoje no planeta a nossa corresponsabilidade. Vamos começar já falando disso, né, Marcelo? A gente falou no outro papo sobre a mãe, né, sobre essa questão da função mãe, e aí hoje a gente vai falar sobre o que mesmo, que está perto já também, da gente falar desse assunto, Dia dos já Pais, antecipando. né? Chegando o Dia dos Pais, nada mais do que esse ciclo de leão aí a gente falar um pouco da relação com o pai, né? Quais são as consequências que tem a falta, né, da presença do pai, de ter essa força masculina perto de nós. Lembrando que quando a gente fala de masculino e feminino, a gente nunca fala de homem e mulher, mas sim de energias, de polos, né? A mãe e o pai, a gente sempre se refere sobre essas energias que elas são fundamentais. Eu ia falar importante, mas são fundamentais na nossa vida. É legal a gente já começar a falar disso, porque aí as pessoas não vão misturar com outras coisas, né? Sim. Dentro do trabalho sistêmico e dentro do que a gente desenvolve nas nossas conversas, a ideia é trazer essa ideia mesmo de integração do ser humano e como nós somos seres inteiros com energias femininas e masculinas. Então não tem diferença se eu sou mulher e você é homem e vice-versa, mas a forma como a gente transita por essas polaridades e dentro da função mãe, função pai, e aí num outro momento o pessoal coloca aqui nos comentários para a gente falar também do adulto, do pai e da criança, e aí a gente vai falar também de uma outra forma da gente transitar pelas partes. E aí a gente pode brincar aqui que a gente também é trans, a gente transita pelas partes, a gente transita pelas funções e pelas energias masculinas e femininas. Eu acho que assim fica mais interessante da gente começar a brincar e falar um pouquinho mais sério, mesmo assim com um pouquinho mais de leveza, talvez, já entrando na questão da Vênus retrógrada em Leão. Pessoal, coloca aí nos comentários, por favor, quem mais está sofrendo ou está aguentando as pancadas dessas energias, o que cada um está sentindo com referência a isso, já pode falar. Marcelo, está tranquilo para você? Essa Não, Vênus aí? não tá nem um pouco. Para mim tem sido muito confuso. Um dia eu acordo de um jeito, outro dia eu acordo de outro, um dia eu estou mais disposto, outro dia eu estou meio me arrastando. Ó, a Lu falou, para mim tem sido bem complicado, assim, eu não estou entendendo nada que está acontecendo. Tá. Antes da gente falar da questão pai, vamos falar um pouquinho dessa Vênus, que é Bora. uma Vênus retrógrada em Leão. Primeiro a gente vai falar da Vênus, que é a energia do feminino. Né? Dentro da astrogenealogia, a gente vai falar das mulheres do sistema. E ela está retrógrada em Leão, que é um signo masculino. E a gente tem hoje 30 guerras acontecendo no planeta. Tá bom para vocês, pessoal? Para mim não tá bom. Marcelo, para você tá bom? Porque quando a gente fala dessa guerra, dessa coisa já que a gente já devia ter transcendido, por que a gente não pode fazer amor, fazer outras coisas com essa energia da libido, em vez de fazer guerra? Coloca aí nos comentários quem está com preguiça desse povo que quer fazer guerra, gente, por favor, já entrando no meu feminino. Meninas que estiverem assistindo, homens que tiverem um feminino muito bem estruturado, por favor, coloca aí, tenho preguiça. A Lu Porque assim, falou que está passando tá por complicado. provações aqui, ó. A Lu Rocha falou Sim, sagitariana e passando por muitas provações. Sagitário tem a questão dos irmãos na árvore, né? Tem a ver com o eixo Gêmeo-Sagitário, então a gente vai falar dos irmãos, como é que é a relação dos irmãos dentro da genealogia. Também pode pesquisar por gêmeo sobrevivente, gemelaridade, tá bom? Coloca aí nos comentários depois, se vocês quiserem que a gente fale mais um pouquinho sobre isso. Hoje a gente vai falar da função pai. E a Vênus retrógrada, pessoal, respirem até dia 3 de setembro. O que ela está pedindo para a gente rever? Nós temos 5 planetas hoje retrógrados, eu quero enfatizar 3, pelo menos. Saturno em Peixes, pedindo para que a gente reveja as nossas fantasias. Então, a gente tem, interessante, que lançaram no cinema, Peixes, 2 filmes bem interessantes e bem antagônicos na questão da energia. O mundo da bomba atômica com Oppenheimer e também o mundo cor-de-rosa da Barbie. Que, Interessante o universo, não sinceramente, é, pessoal?
sinceramente, o filme nem não é nem um pouco cor-de-rosa, né? O filme, ele nem para criança é, né? Então, a gente pode falar que eu sugiro para os pais que levem os filhos adolescentes para assistir, mas também levem as amigas um pouquinho mais velhas, porque tem questões bem bacanas da gente comentar ali. Quem quiser, a gente pode falar só disso. Só a Barbie já dá uma live, tá, pessoal? Que é bem interessante, ainda mais para a gente falar da relação do masculino e feminino e das gerações. Eu sou uma das gerações que ainda teve a boneca, e eu acho que uma das últimas, inclusive, porque depois da minha as meninas não querem tanto boneca, a minha já é uma que não queria, e aí a gente fala dessa exclusão dos homens, e o filme traz isso, e já também correlacionando com isso que a gente vai falar aqui, da função pai, Eu achei, né? achei interessante, rapidinho, só adendo do Uhum, filme da Barbie, uhum. que eu vi um vídeo do comentário que esse mês foi o mês que menos vendeu boneca Barbie relativamente ao ano passado. Extremamente foi o mês que menos vendeu. E aí a pessoa fez um adendo que hoje as meninas não querem mais brincar a boneca Barbie, mas elas querem um tablet com a capa da Barbie, né? Ou um chinelo da Barbie, mas elas não querem mais a boneca em si, né? A Ruth, que foi a criadora da boneca, ela já começou com essa quebra de paradigma quando ela fez o formato, né? Ela saiu de uma boneca, ela fala isso no filme, para quem não assistiu já é um pouquinho de spoiler, mas o formato da boneca. E aí vem todo um arquétipo de novas mulheres, né? Mas para a gente deixar o pessoal curioso, vamos deixar esse Eu ainda assunto para uma não próxima, vi aí vocês também, tô coloquem curioso aqui. também para Pois assistir é, ainda, não vi. mas aí a gente vai transgredir a ordem, que é uma das coisas que a gente precisa falar aqui. A gente Sim. falou da mãe, agora a gente vai falar do pai. A gente pode introduzir um pouquinho da Barbie, que também tem muito a ver com isso, essa exclusão do masculino, que é exatamente a função pai que a gente está falando hoje, e as consequências dessa distorção dentro do planeta. Por que que a gente está com tanta guerra hoje no planeta? Porque nós, mulheres, estamos excluindo de forma inconsciente o masculino, enquanto nós nos tornamos esse masculino. Então, eu pergunto para as meninas que estão assistindo aqui, quando foi que nós nos tornamos homens? Né? Eu me peguei pensando sobre isso, porque tem aparecido muito nos atendimentos, o meu público é 90% mulheres, desde a mediação, há quase 6, 7 anos atrás, né? Atuei muito pelo tribunal aqui de São Paulo, e lá já tem muito esse resultado inconsciente de um coletivo de mulheres que lidam muito com essa falta do masculino. Mas onde é que está a questão? Nós nos tornamos esse masculino, mulheres, e aí a gente precisa trabalhar o nosso próprio masculino para a gente dê lugar para eles, né? Nós deixamos, por conta de guerras e vários fatores multiculturais, né? Inclusive, voltando à questão da Barbie, a inventora da Barbie, ela é dessa geração que passou pelas consequências dos pós-guerra. Então, o que que acontece? Os homens vão para a guerra, são os que morrem. E aí, o que que sobra no planeta? São as mulheres e as crianças, né? Porque o homem é o primeiro que vai, né? Esse é o masculino que a gente tem de arquétipo. Então, assim, eles dão a vida para salvar as outras espécies e as outras pessoas, para que a vida continue, alguém precisa ir, né? Então, a Vênus também está convidando a gente para rever isso, né? Essa tirania, que é o que a gente está vendo no cenário político hoje. Então, o que que acontecia? A gente acabou ficando com uma falta de homens no mundo. Então, as mulheres, as nossas avós, as nossas bisavós, 500 anos para trás na história, só para a gente não voltar lá no Egito, que já acontecia, tá? E aí, quando eu falo assim, quando é que nós nos tornamos homens, mulheres? Eu já acessei algumas histórias de rainhas egípcias que usavam a barba postiça, né? Olha o tanto de masculino que elas tiveram que subir, hoje já com uma outra linguagem, né, mais terapêutica, muito contemporânea, né, pessoal? O quanto elas tiveram que subir esse masculino e mesmo que se transformar em homens para poder dar conta de um Egito, de um país inteiro, de um exército de homens. Então, elas lideraram, isso é fato, é história, né? Então, aquele arquétipo que nós compramos, que a mulher ficava em casa cuidando de filho e o homem ia para a guerra, não é verdade, né? Já começando a desconstruir essa função pai. Né? Então, no Egito, existia um casamento entre irmãos, e os irmãos se matavam para ter o poder.
Então, a questão do poder enquanto poder político mesmo, o preço que nós pagamos por esse poder. E qual era a energia dominante desde essa época? Eu estou falando mais ou menos de 3.500 anos antes de Cristo, antes da era cristã, né? E aí depois vieram as ordens religiosas, a igreja, com toda essa questão do patriarcado. Então, tudo isso trouxe como consequência para nós mulheres uma falta do masculino. E para vocês homens, vocês entraram no feminino. Só que as mulheres reclamam disso e os homens estão sem lugar. Então, eu estou falando de uma visão dos atendimentos e do que traz para mim. Queria que você colocasse um pouquinho da sua visão, o porquê você começou a falar desse sagrado. Você, como homem, o que está incomodando e que você quer conversar e colocar aqui para as pessoas para a gente poder transcender isso, né? É, o sagrado, inicialmente, assim, eu sempre quis fazer parte de um sagrado. Só que aqui onde eu vivo aqui não tem muito essa iniciativa, não tem essa iniciativa, né? O único que eu conhecia, ele, na verdade, ele nem era bem o sagrado e não aconteceu. E um amigo, ele me trouxe essa ideia de querer fazer o sagrado. Eu comprei a ideia e pus para rolar, né? Fui para ação, né? Porque, querendo ou não, eu estou num caminho diferente do que a maioria das pessoas está. Não estou mais naquele caminho de gandaia, de bebida, né? Falar de futebol, ficar falando de mulher, essas coisas. Então, às vezes, a gente sente falta de ter o que conversar sobre nós mesmos, sobre a vida, né? Então, eu sigo um pouco hoje essa linha do xamanismo, que a gente tem muito dessa coisa de reunir, pintar um cachimbo, né? Falar sobre a vida e, e ter essa coisa de cumplicidade, porque, querendo ou não, ao analisar, todos que estavam ali têm um déficit com o pai, né? Todos ali buscam um tipo de aprovação na sociedade ou que as pessoas... Porque eu acho que o lance do sagrado, que pelos meus estudos, o que nos falta é ser reconhecido como homens por outros homens. É isso que Sim. nos faz ser homem. É uma coisa muito engraçada que a gente precisa dessa aprovação e desse reconhecimento de outros homens, principalmente homens mais velhos, né? E aí é onde a gente tira muito os ritos de passagem, né? Dos indígenas, dos próprios judeus, que tem ali aquele que o menino... qual é o nome? O bar mitzvah, né? Então, muitas culturas têm essa coisa do rito de passagem do menino para o homem. E hoje a nossa sociedade que a gente vive aqui não existe mais isso. E quando a gente ainda tem a falta do pai, né? No caso, a falta da presença quando a gente cresceu, porque quando a gente começou o sagrado, só 2 que teve a presença do pai quando crescia, né? Os outros não. Mas mesmo assim a gente vê que ainda tem uma falta ali, né? Um déficit. Então, É engraçado quando você traz a questão da aprovação de outros homens, a questão da aprovação já é uma questão de pai. Porque nós, quando nós somos crianças, nós buscamos a aprovação de um dos pais. E geralmente é o pai. E aí, quando isso principalmente para o está em homem. ausência, e aí a ausência desse pai nos faz, por exemplo, buscar uma religiosidade, né? O padre, o pastor, o chefe dentro da empresa, essas figuras de autoridade, elas são simbolicamente uma representação do nosso pai. E quando a gente não tem isso estruturado na psique, o pai e a mãe enquanto funções, isso nos falta. E a gente busca isso fora. Quando você está bem integrado, e nós fazemos vários exercícios sistêmicos para a integração dessas partes, aí você até busca alguma coisa externa, mas não da mesma forma de preencher esse vazio de pai. Você busca uma orientação, uma mentoria, e não uma projeção. E aí, é por isso que a gente tem tantos casos de mistura, né, de sexualidade com abusos de poder, com outras coisas que se misturam, porque as pessoas, elas vão para uma religião, para um terapeuta, projetando essa falta de pai e de mãe. Quando você coloca isso bem integrado, e para uma pessoa estar nesse lugar de te explicar e de te acolher desse lugar, ela também precisa estar integrada. E quando isso não acontece de ambos os lados, isso se torna desequilibrado. E aí é que se tornam tantos casos de abusos,
Hoje eu estava vendo que no futebol está explodindo essas relações abusivas, não só com mulheres, mas com homens também. Acho legal a gente falar disso, né? Que hoje é muito moda falar da violência doméstica com mulheres. Pessoal, a violência, ela não tem gênero, tá bom? Se vocês pararem para perguntar, vocês vão ver que tanto homens quanto mulheres têm muitas questões iguais. Isso não vai muito além de gênero, né? O ser humano, ele tem questões. Acho bacana a gente colocar isso aqui, para a gente parar com esses ismos, né? Que eu até comentei, para quem tiver oportunidade e quiser entender um pouco mais sobre os mapas, eu falei sobre isso no Oppenheimer, né? Os fanatismos que nos levam aos ismos, aos istas, nada mais são do que essa falta de integração da função pai e mãe dentro da estrutura familiar. Quando você está integrado e você está no seu lugar, né, que é uma frase do Bert que eu gosto muito, você só acha o seu lugar no mundo achando o seu lugar na família. Quando você está integrado e você está no seu lugar, muita coisa muda, o seu entorno muda, aí nós somos a mudança, né? Já trazendo essa questão do pai, qual é a importância da gente falar disso? As Isso que eu ia guerras falar para acontecem... você pontuar para nós o que a figura do pai reflete na criança, na gente, né? O que Tá. ele ensina para a criança, a importância ali e tudo mais, os pontos principais. Tá. Então, só voltando um pouquinho do que a gente falou lá no programa sobre a mãe, tá lá no canal do YouTube, tanto o meu quanto do Marcelo, o programa completo. Então, só falando de uma forma bem rápida. Primeiro que antes a gente achava que na concepção nós vínhamos ao mundo pela mãe, né? No projeto Sentido Gestacional, que é uma coisa que nós trabalhamos muito no pensamento sistêmico, no transgeracional, a criança ela é formada através do pai, ela se torna consciência com o sim do pai, 9 meses antes. Então, todo esse período da concepção, os 9 meses da gestação e os 3 primeiros anos da criança, nós chamamos de projeto sentido gestacional. Então, tudo isso nós trabalhamos nas terapias, né, transgeracionais e sistêmicas, e a maior parte das questões que nós temos hoje, enquanto adultos, independente da sua idade, você remete a essa fase. Então, dentro do mapa astrogenealógico, você traz uma questão do agora, e eu consigo te descrever, pelo cenário que eu estou olhando lá, qual é a situação que você está recriando no agora. Então, assim, o símbolo, ele é igual para todos, né? A Vênus, a mulher, as mães, as mulheres, as histórias do feminino, o Marte e os homens, mas ali, dependendo da casa, do cenário onde ele está, eu descrevendo isso para você, no atendimento, você vai dizer, nossa, e o que isso tem a ver com a minha briga com o chefe hoje? E aí eu vou te falar, então, lembra quem estava lá? E aí a pessoa vai trazendo. Então, isso é um pouco do que nós fazemos dentro de um processo terapêutico. Esse é o projeto sentido gestacional. Então, aqui a gente já começa a desconstruir um pouco dessa ideia de mãe, que é aquela que nos traz ao mundo. Na verdade, a gente vem pelos pais. Então, dentro do contexto do projeto sentido. A mãe, ela é que nos nutre, ela nos acolhe. Então, a nutrição emocional, é o afeto, né, a nossa nutrição. Então, quando a gente fala da lua na astrologia, e aí quem quiser pesquisar, como eu nutro a minha lua? Aí você sabendo qual é a sua lua dentro do seu mapa, você sabe como você se nutre emocionalmente, porque a lua é a mãe, e também o nosso inconsciente. Dá E um aí, exemplo para dependendo... nós aí. Por exemplo, Dá um sou lua exemplo. em escorpião. A sua lua em escorpião, fofíssima, né? Lua em escorpião se nutre como, gente? Assistindo a Wandinha na Netflix, né? Porque escorpião gosta dessas coisas mais tabus, né? Sabe aquelas coisas meio esquisitas que as pessoas falam que é meio mórbido, né? Então, é tipo Wandinha, né? Escorpião gosta dessas coisas mais tabu, a sexualidade mais, um pouco diferente, um pouco até às vezes mais sadomasoquista, mas não, eu não recomendo esse lugar de dor, mas para vocês entenderem as questões de tabu mesmo, o submundo, porque ela é regida por Plutão, e Plutão nos leva ao submundo, que é a nossa parte terapeuta, inclusive, quando você leva o cliente lá, mas traz ele de volta muito rápido para ele não ficar, né? Então, as questões de adicções, de drogas, tem a ver com escorpião, prostituição, esses temas mais que as pessoas falam que é, nossa, mas você só fala mal de escorpião, que é pesado, mortes, são temas realmente tabus. Por quê? Porque é aquilo que ninguém fala, são segredos dentro do sistema, relações incestuosas, abusos psíquicos. Então, você se nutre
com essas coisas, mas assim que as pessoas acham estranhas, que na verdade são só coisas diferentes, né? Quando a gente não entra nos julgamentos. Filmes de suspense, de terror, coisas mais amargas, né? Escorpião não gosta muito de doce, é uma coisa mais, sabe, venenosa, sabe, assim, na brincadeira mais. Então, você se nutre dessa forma. Minha lua, por exemplo, lua em leão. Como que nós nutrimos a lua em leão? Falando aqui com você, chamando a atenção das pessoas, sendo admirada, né? Você desfila, por isso a Vênus está nos convidando para a gente desfilar o nosso feminino, porque leão traz essa autoridade, né? Que é o pai, É o pai. bem integrado. Então, voltando à questão da mãe, a mãe nos nutre emocionalmente, o pai nos leva para a vida. Então, a mãe é para dentro, o pai é para fora. Do 0 aos 7, mãe. Dos 7 aos 14, pai. Dos 14 em diante, adolescência e a nossa própria autonomia, a nossa própria construção e a busca, né, da identidade. É aquela hora que a gente vai buscar as tribos, buscar a sexualidade, buscar o pertencer, que é muito sistêmico também, né? A gente vai experimentando várias coisas para saber do que gosta, mas por que a gente se perde? Porque não está com essas duas funções bem integradas. E quem hoje tem isso, né? A gente está falando como se fosse uma coisa natural, mas na verdade é muito novo, porque as famílias são disfuncionais, elas são desestruturadas. Por quê? Porque nós estamos falando de uma nova organização familiar. Nós falamos na live da mãe sobre a construção das tribos, né? Em algumas culturas, por exemplo, como a portuguesa, existe o filho da roda, né? A mulher pare a criança, mas as mulheres da roda, da tribo, é que cuida. Então, essa função pai e mãe estruturada, como a gente está colocando, é uma coisa idealizada. É uma possibilidade da gente construir, mas isso é muito novo. Assim como a criança interior. Todo mundo fala de criança interior, mas quem não tem uma ferida? Alguém colocou aqui, a Leonina se sentindo rejeitada. A rejeição é a ferida de leão, né? E por consequência também de aquário, que é o eixo aquário-leão. Então, quem sou eu, leão, no coletivo aquário? Então, para que eu não me perca na multidão, para que eu não me perca nas redes sociais, para que eu não me perca na inteligência artificial, que isso pode virar um tema para uma próxima live, que de inteligência não tem nada, né, pessoal? Porque não tem inteligência artificial, né? Porque a inteligência vem primeiro. E quem vai alimentar esse artificial? Não vou ser eu, vai ser você, Marcelo? Não sei. Não pretendo. Já comecei a tomar algumas medidas legais, inclusive, para a gente não cair nessas armadilhas, mas esse é um outro assunto. Agora, voltando à questão do pai. Dos 7 aos 14 é pai. Então, é a hora que nós devemos fazer o corte, mulheres, para o pai fazer essa integração com a criança, né? Ele que mostra, olha, filho, olha que legal o mundo, né? Vamos para o parque, vamos andar de bicicleta. E o pai, o que ele faz? A mãe segura a bicicleta para o filho cair. O pai empurra a bicicleta e fala, vamos. Se você cair, eu tô aqui, eu te levanto, mas vai. E o pai empurra. É isso? Então, isso é pai. E a mãe segura. O que acontece, na maioria das vezes, para as mulheres? Que elas nem sabem, primeiro, que precisam fazer esse corte simbólico. E aí o filho fica o tempo todo na esfera da mãe. Na barra da saia. Na barra da saia da mãe. E o que acontece? O masculino afeminado. É isso? Mas isso é energia. E as pessoas misturam também com sexualidade, que não tem nada a ver. Mas o que acontece é que as mulheres entendem os homens como um fraco, né? Quantas de vocês que estão aqui assistindo, quantas que vão assistir a live vão colocar assim, mas o meu marido não faz isso, não faz aquilo. Qual é a nossa responsabilidade sobre essa não ação, né? A gente vem de gerações e gerações de mulheres que deram conta, mas o contexto era outro. Hoje a gente não precisa mais dar conta, a gente pode escolher. Tem algumas pessoas aí nas redes falando assim, nós temos que, né, o quanto nós temos que, o adulto escolhe o que ele pode fazer. Eu posso carregar peso, eu posso fazer um monte de coisa que o homem faz, eu posso hoje, mas eu escolho não fazer. E não é porque eu quero que vocês façam porque é o que eu quero, não, é porque é uma função masculina. Então, para o homem, não é pesado fazer isso. E para a mulher pesa. Entende a diferença?
Então, isso é função pai, bem estruturada. E até Então, a gente precisa... tem até pode falar. uma diferença biológica, né, que diz que o homem ele tem a estrutura do crânio maior, mais grossa, a estrutura corporal até maior, até devido porque ele foi feito para essa parte mesmo do pesado, do tá de frente, do que você tinha comentado antes, de dar vida pela mulher e pelos filhos, né, e de se pôr à frente para segurar o impacto. Então, por isso que o homem, biologicamente falando, ele já tem essa proporção de mais força corporal. Sim, e se a gente levar isso para a história, hoje a gente não precisa mais escolher isso, né? O homem não precisa tanto ir para a guerra. A gente tem algumas acontecendo, mas enfim, a gente pode escolher não ir. Agora, a pergunta que eu faço para vocês aqui, qual é a guerra que vocês querem, escolhem hoje lutar? A gente pode escolher lutar, a gente está lutando aqui, né? A energia é a mesma, mas a gente escolheu fazer isso com a energia da raiva, que é uma emoção primária fantástica, a gente escolheu fazer outra coisa, né? A gente está conversando e falando sobre isso para que isso acabe, para que um dia isso mude, para que novas consciências sejam trazidas, né? Para que as futuras gerações tenham outras formas de guerra. Na astrologia, a gente falou na outra live, a gente estava esperando por uma guerra em 2020, desde 2017. Só que era aquela que está acontecendo agora pós-pandemia. Né? O que a pandemia veio trazer para a gente? Uma nova consciência. Né? Ela parou o planeta para a gente repensar o que a gente estava fazendo. Né? E para muitas pessoas isso funcionou. Né? Para algumas ainda não. Então a gente vai ter consequências sérias ainda a nível coletivo, porque eu brinco que algumas pessoas e muitas ainda estão fingindo demência coletiva, não é isso? Era de aquário, saúde mental, demência coletiva. Não recomendo, tá, pessoal? Vamos começar a despertar um pouquinho mais. O que eu posso fazer hoje para que isso mude, para que essa nova consciência seja instalada, né? Como que eu posso dar um lugar para um masculino? Como que eu posso trabalhar meu feminino? Quais são as ações que a gente pode fazer para integrar isso? Somos seres inteiros, então nós temos as duas polaridades. Quando a gente está conversando aqui, a gente transita pelas duas, né? Eu acho que o primeiro passo é uma coisa que eu tinha comentado uma vez com duas moças. Hoje a gente fala muito de sagrado feminino e a gente fala muito sobre sagrado masculino. Não tanto quanto sagrado feminino, mas Sim. muitas vezes a gente não entende qual é o papel de cada energia. Né? Hoje, no meu ponto de vista, o sagrado feminino, ele vem... Porque, assim, o sagrado feminino e o sagrado masculino, eles são nada mais, nada menos que conceitos baseados dentro da energia de cada um, né? Mas são conceitos criados pela necessidade do quê? O sagrado feminino pela necessidade da mulher retomar o empoderamento dela no seu lugar e ser vista ali perante aquela igualdade com o homem, né? Por mais que os dois não são iguais, mas os dois são complementares, né? Um complementa o outro. E o sagrado masculino ele vem mostrar a necessidade que o homem tem de ter essa conexão com o seu feminino, de poder chorar, poder se libertar daquelas amarras, daquelas pressões que a sociedade emprega e diz que você tem que ser homem é assim, homem é aquilo, porque homem não chora, porque homem se não é menininha, se não é mulherzinha. Então mostra que nós, não, por sermos frágeis, não nos tornamos menos homens, né? E porque, querendo ou não, hoje o índice de suicídio no mundo, o homem é muito maior do que da mulher, né? Devido a essas pressões, porque ninguém é igual a ninguém. Não existe uma fórmula certa de ser mulher, não existe uma fórmula certa de ser homem, né? E aí o que acontece? Os homens não aguentam a pressão e eles cedem e acabam cometendo suicídios. Então a gente tem que entender exatamente qual o papel de cada energia para a gente poder saber se integrar, né? E exercer. Quando a gente fala das funções, são funções psíquicas que a gente pode integrar, se desenvolver. Algumas escolas educacionais, inclusive, elas já têm essa questão da autonomia, de desenvolver isso na criança. Isso já é uma função pai dentro da escola, mas a gente, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto tios também, outros papéis da família, a gente pode desenvolver essa autonomia na criança de forma leve, saudável. Isso já é uma função pai. Uma outra coisa que eu já quero deixar aqui para as meninas, principalmente, né,
que 99% dos pedidos de pensão alimentícia e de visitas na mediação é que as mulheres querem que os homens sejam pais. Isso não é possível, a gente ter esse nível de obrigação, de obrigá-los a visitar. A pensão, às vezes, até é possível, né, a nível judicial, os juízes mandam e tudo mais, só que a presença é mais complexa, porque, além de tudo, porque a gente já tem essa questão no inconsciente coletivo de mais de 500 anos, né? Nas tribos também existe isso enquanto função, né? São filhos da tribo, então esse masculino e feminino ainda precisa ser revisto. Agora, como é que a gente pode fazer isso no cotidiano, né? Primeiro, o que são funções, como que a gente trabalha o feminino e o masculino? Então, por exemplo, quando a gente cuida da criança, você, eu, quando nós estamos cuidando da criança, da casa, dos animais, ou cuidar é uma função feminina, né? Então, você não precisa ser homem, mulher ou qualquer outra coisa, são funções, energias, polaridades que a gente transita, né? Então, o que é uma energia masculina? Dirigir. Nós precisamos de foco para dirigir. Então, você chama a parte masculina, porque se você dirigir com o feminino, meninos que estiverem assistindo, o que acontece mesmo? Sobra alguma coluna do shopping, se a gente dirigir com o feminino, não, né? Falta direção Então, espacial, né? Como é que fala? Aquela é conversa de... espacial mesmo. Mulheres não têm a lateralidade, a coluna. Quem colocou essa coluna aqui, gente? Pelo amor de Deus, ela não estava aqui há 2 minutos. Então, isso é o quê? Quando você está distraída, está no feminino, porque o feminino é amplo, né? A visão periférica. Então, para a gente dirigir, você precisa estar focado. Então, você, internamente, você sobe o seu masculino. O problema é quando você não consegue transitar. E aí você fica sempre em uma ou outra. Né? Os homens, quando estão muito no feminino, querem ser filhos. E aí, às vezes, tem 30, 40, 50. E as mulheres, não tem algumas mulheres que estão super bem realizadas e super bem integradas, elas não querem filho, pessoal. Né? Então, assim, precisa tomar um pouco de cuidado. Reuniões de negócio, você vê a pessoa falando assim, eu posso ir ao banheiro? Né, postura, isso já é coisa de criança, parece ser criança pedindo para a mãe, né, então a gente está falando de relações de trabalho, então isso é um pouquinho, já falando da educação, e também da falta desse cuidado e das coisas bem organizadas, estruturadas dentro da casa, né, e que isso vai para o coletivo. Uma outra questão de ausência de pai é a nossa questão de autoridade, falando de leão, né, e aquário, especialmente Sol, Lua e Ascendente em Leão, Aquário, questões de conflito de autoridade com o chefe, com pessoas de poder. Por quê? Porque a função pai não está estruturada dentro da casa. Né? Então, se eu não me Limites também. respeito o meu pai, eu vou ter questões com o meu chefe dentro da empresa. Né? Com o pastor, com o padre, com figuras de autoridade, em outros setores. Por quê? Porque é o pai interno que não está estruturado. Né? E a mãe é a mesma coisa. E falando da questão do dinheiro, por exemplo, que é uma questão que a gente sempre fala, né? A maioria das pessoas tem essa questão. A mãe nutre e o pai manda para a vida. Então a mãe traz o dinheiro e o pai estrutura, dá suporte. Sem essas duas energias, sem essas duas funções integradas, nós não temos dinheiro. Nós não estamos no adulto. Quem ganha dinheiro é o adulto. Né? A criança quem faz o dinheiro é o adulto, a criança ganha dinheiro de quem? Dos pais. Então, olha só quanta consequência para a gente na vida, só por causa desses pequenos detalhes que a gente está falando aqui, mas que é tudo muito novo, né? É uma coisa a ser desenvolvida ainda. A gente está falando de coisas muito recentes. A questão da gemeralidade que eu falei no começo, né? De gêmeo sagitário, questão da estrutura dos irmãos, a ordem dos irmãos. São temas muito recentes ainda, para a gente poder falar aqui com mais propriedade e trazer mais consciência para as pessoas. O que mais que a gente programou? Falando um pouquinho sobre as dicas que a gente dá aqui das séries, né, para ilustrar um pouquinho dessa questão do pai, eu vou postar essa semana ainda, até a gente estava falando sobre isso, uma série da Netflix que chama Sexo, Sangue e Realeza, que conta a história do amor de Henrique VIII e Ana Bolena. É o amor, né, pessoal?
1500 e pouquinho, era amor aquilo. Quem não E o sabe que quem tem... é Ana Bolena, ela era avó da Rainha Elizabeth II, que acabou de Isso. falecer há pouco. E o que aconteceu, Marcelo, por causa dessa história? Já falando da função pai. O que acontece na O história? padrão se repete, né? Muito. Assim, quando a gente não tem muito o conhecimento sistêmico, né? Então a gente às vezes não consegue enxergar a fundo aonde os padrões se repetem. Mas para mim foi assim. Quer que eu dê spoiler? Ou é para o povo assistir? Porque Então, né, a gente pode ir para trazer um pouquinho dos detalhes sistêmicos, né? O que acontece? não, sim, é história, né? Não, não tem jeito, mas querendo ou Sim. não, ela é uma mulher ela, tipo, ali o pessoal tem dinheiro e ela consegue chegar ao topo sendo a rainha de Rei Henrique. Ela é praticamente a amante que vira a rainha. E aí acontece um monte de coisa, e hoje a gente tem uma repetição, um ciclo ali que é muito engraçado, que a gente vê com a princesa Diana e o príncipe Charles, né? Que hoje quem é a rainha era a amante, né? A amante do. E isso também é uma repetição de padrão, tá? Porque já aconteceu na história de uma exclusão de uma esposa, e aí a amante foi excluída, e aí isso também já é uma repetição, por isso que ela se torna rainha, porque a amante lá de trás foi excluída. Então, de forma sistêmica, não pode existir uma exclusão, nem por valores, julgamentos morais, por nada. Né? Então, aquele pai, não importa o que ele fez dentro da família, para a sociedade, ele pode ser uma pessoa que precise pagar por aquilo, porque socialmente ele cometeu um crime, por exemplo. Mas para o filho, ele é o pai, e para a família, ele não pode ser excluído. E o que acontece? Quando existe uma exclusão dentro da família, alguém vai ocupar esse lugar. E aí é por isso que começam a acontecer as desordens. No caso da série, o que é interessante a gente falar do pai é que o Henrique, dentre tantos outros reis, né, nas histórias, ele não assume os filhos, Isso. né? E além disso, ele exclui a filha, a Elizabeth, que é a filha da Ana Bolena, que aconteceu com ela mesmo de forma super fofa, quando ela briga por esse poder, o que acontece, gente? Tão fofíssimo. Ela perde a cabeça. Com a Ana Bolena, sim. E, não Ela é, perde. e ainda ele força ela a assinar um acordo para tornar o que hoje a gente conhece que é a Rainha Elizabeth I, que ela era para ser uma filha bastarda, né? E no final ela Uhum. acaba tomando, ela consegue ainda ser a primeira rainha da história da Inglaterra, única, sem casar nem nada. Ela foi a primeira rainha a ter o poder ali. Lu, o nome da série é Sexo, Sangue e Realeza. Tem 4 episódios na Netflix, É uma série tá? O que, documental. e o que acontece é assim, como ele não, de forma sistêmica, explicando um pouquinho do que acarreta, só um pouquinho da função pai, ele se exclui de reconhecer a paternidade, é uma coisa que tem muito aqui no Brasil, né? As mulheres são obrigadas de forma legal Porque não a eram pedir o homens, reconhecimento. observação, porque não eram filhos homens, né? Então ele e não era da rainha também, né? Então ele não podia assumir ali os filhos. E aí, por isso que também lá atrás no Egito as mulheres usavam barba, porque elas não eram homens, né? Então só podiam assumir um poder se fosse homem. Então, Era olha só, patriarcal. enquanto essa energia masculina, ela está ativa ainda e ela está desequilibrada. Por isso que eu estou chamando as mulheres aqui, estou chamando vocês para a gente trabalhar o feminino. Deem um lugar para esse feminino, porque se vocês observarem na rua, em 5 minutos, vocês vão perceber que não existe um feminino no mundo, né? As mulheres estão masculinizadas e os homens estão perdidos, porque estão Necessidade, muito né? femininos, sim, Mulheres porque não foram femininos. ensinados a trabalhar esse masculino, eles são julgados, as mulheres reclamam e ninguém está ganhando, né? Nesse cenário, não tem, nas guerras não tem ganhadores, né? Só tem Os perdas, dois só tem perdem, perdas. né? Os dois lados perdem, né? Então, por isso que eu uso muito a mediação. Cada um cede um pouco, nós dialogamos, porque pessoas inteligentes, elas dialogam. Também é uma forma de guerra. Para quem assistir a Barbie, vai ver que tem táticas de guerra, já dando um spoiler no filme. Para quem tem mais de 20, vai entender, tá?
mas pode levar o filho adolescente, a filha adolescente para assistir, que também vale a pena as discussões. Mas existe táticas de guerra lá também. Então, tem fantástico o simbolismo que tem no filme. Então, é isso, né? E aí você chama atenção para a questão do masculino, que, assim, só pode tomar o poder o masculino. Então, eu conto quantas mulheres na história eram escritoras e tiveram que se vestir de homens, chegaram a se vestir de homens, mudaram o nome, usaram um pseudônimo masculino para esconder a identidade, né? Então, todas essas exclusões, ou que está oculto, ou que viram segredos na história, algum descendente dessa história vai honrar. Aí, falando de Vênus em Leão, Leão vai honrar. Leão tem duas questões sistêmicas importantes: a honra e a lealdade. A lealdade sistêmica, a gente ainda fala pouco sobre isso, mas as lealdades que nós temos, a ancestralidade, elas têm muita força. As crianças e os animais morrem pelos membros familiares, especialmente os pais, tá? Então, quem está assistindo que tem filhos aqui, quando eles adoecem, e os animais também, quando não existem filhos na relação, hoje está muito comum as famílias, né, os casais, ou ficam sozinhos e adotam um animal, ou eles, quando se casam, têm um animal. O animal, simbolicamente, é um filho, tá, pessoal? Ou alguém que está excluído da genealogia. Então, a gente precisa também falar sobre isso, porque o ser humano está indo para um lugar distorcido nas relações, tá bom? Então, acho que é importante a gente colocar isso aqui. Mas, para ficar claro, um sistema, não importa se é familiar, se é um sistema dos animais, no planeta nós temos vários sistemas, né, que a gente chama de campos dentro da visão sistêmica, campos mórficos. Então, o planeta, segundo a nossa visão, ele é regido por vários sistemas. Então, tanto os animais quanto os vegetais, a floresta, todos têm um sistema. É um exemplo prático para a gente falar disso, quando você olha para o céu e tem aquelas andorinhas, aqueles pássaros, tudo voando junto. Quem é que rege aquilo? Quem que ensina para eles como é que eles têm que fazer aquilo, né? Então, a gente chama aquilo de campo mórfico, né? Ou sincronicidade, como Jung chamava um tempo atrás. Então, existem forças que regem os sistemas, e dentro da família também acontece isso. Então, quando alguém falece, por exemplo, ou falta alguém, um membro do sistema vai ocupar esse lugar. E aí é que acontecem as desordens. Então, por exemplo, o pai falece e a mãe fala assim: filho, você agora é o homem da casa. A questão do desequilíbrio está na forma como esse filho assume a casa. Porque ele não assume a casa no lugar de filho, ele assume no lugar do pai. E aí ele se torna simbolicamente o marido da mãe. E aí começam as exclusões e a falta de pai dentro do sistema. E disso acarreta todas essas consequências que a gente está falando aqui. Você ia falar também referente até das consequências referente à Cracolândia, sobre a violência que tem ocorrido. Cracolândia, essa questão da violência que está acontecendo no litoral de São Paulo, no Nordeste, a violência velada, né, o que as pessoas fingem que não estão vendo, né, pessoal, da violência sexual, a violência verbal, psicológica, tudo isso tem a ver com esse masculino em desequilíbrio. Eu não estou aqui culpando os homens, nem mesmo porque na visão sistêmica não existe culpa, né? A culpa ela é religiosa. E na culpa, a gente fica na criança, faz birra e não resolve. O adulto, ele se responsabiliza pelo aquele ato. Então, uma das coisas que a gente desconstrói na visão sistêmica é que quando você sofre um dano, você dá outra face. Você não faz isso na sistêmica, você revida, né? Acho interessante a gente falar isso aqui. Você revida, você meio que se vinga, só que você devolve numa proporção menor. Porque quando você devolve numa proporção maior, aí você causa um dano maior. E aí a gente chama isso na mediação de espiral do conflito. Então, uma coisa que poderia ter ficado pequena, você resolve num diálogo, né, trocando, sabe aquele ditado, chumbo trocado não dói? É nesse sentido, mas é claro, eu faço uma coisa para você que te machucou, te magoou de alguma forma, então você me devolva. Mas você acha uma forma de me devolver isso
num grau menor, porque aí equilibra a relação. Sabe aquela história? Só de raiva eu vou fazer isso. Então faça isso, pessoal. Só de raiva, faça isso. Só que você faça alguma coisa saudável. Quantas e quantas vezes a gente vai ainda continuar perpetuando essas energias bélicas e pesadas? A gente precisa ter raiva, né? Nós precisamos dar um lugar à raiva, porque quando você nega, você atrai isso. Agora, quando você reconhece essa emoção primária e fantástica, você faz algo de bom com isso. Então, nós estamos falando aqui para vocês e para outras pessoas, que a ideia é impactar outras pessoas e trazer mais consciência. Qual a energia da raiva? Essa é a guerra que nós escolhemos lutar, né, Marcelo? Eu com o meu sagrado, você com o seu, mas com o sagrado humano. Não com o sagrado feminino, o sagrado masculino, gente, porque a gente não é metade. Nós somos os seres humanos, precisamos ficar inteiros. Quando a gente escolhe sua mãe, né? se a gente escolhe sua mãe, se a gente escolhe só o pai, nós ficamos pela metade. Então, nós vamos para as relações pela metade. Eu brinco assim com algumas amigas ou com algumas clientes que vêm reclamar para mim dos meninos, né? Eu falo, gente, os meninos são presentes. Ai, como assim? Mas assim, olha só o presente que ele está te dando de olhar para você mesma, né? E aí a gente brinca, esse masculino capenga, esse feminino capenga. Então, assim, é uma forma da gente brincar falando muito sério, e por que não? Né? Por que tem que ser pesado e chatíssimo? Mas é uma forma da gente trazer consciência. Então, assim, o que eu posso fazer hoje para ser um ser humano mais inteiro? Honrando, respeitando tudo que veio de trás. Nós não somos nada diferente do que eles fizeram, do que eles foram. É difícil, nós estamos fazendo um pouquinho mais leve, graças ao que eles fizeram. Então, isso é honra. Isso é a honra que nós falamos na visão sistêmica, que o Bert começou a trazer, né, desse conceito, e o Moreno também, quando ele fala das lealdades familiares, isso é leão, então as lealdades falam da memória fogo dentro da astrogenealogia, e são memórias arcaicas, por isso eu trouxe a questão do Egito. Nós acessamos histórias dentro das constelações de 2, 3 mil anos atrás. Quem tem algumas habilidades psíquicas consegue acessar a história. Então, nós não fazemos nada diferente hoje, nós fazemos de formas diferentes. Algumas outras referências a gente conhece como registros acásticos. A gente brincou lá na outra conversa sobre a questão dos símbolos. Hoje a gente manda emoji no Instagram, no WhatsApp. No Egito a gente desenhava nas cavernas, né? A questão do conflito de território. Os meninos, como que os meninos hoje fazem para falar para as meninas que eles estão ali no território, né? Para a gente não ter outros meninos. Eles fazem xixi, não faz mais xixi na caverna, faz um curtir lá no Instagram, mas o xixi é o mesmo, meninas, né? É a mesma forma de fazer. No Facebook lá, coloca namorando. A pessoa nem está se relacionando, mas ela vai lá e dá um curtir na sua fotinho lá no Instagram. O que é isso? É uma forma de demarcar território que eles faziam xixi na caverna. Não muda, né? O instinto humano nunca vai mudar. Vai mudar a forma como nós fazemos. Não é? Não é fantástico? Hoje a gente não precisa mais de caverna, meninas. Só reinventa a forma. A gente não inventa roda, né? A gente só aperfeiçoa. Só aperfeiçoa. Reinventa um modo novo de fazer a roda, mas a roda é a mesma, é uma só, né? Essa meninada falando um pouquinho de aquário, né? Já que a gente está falando da Vênus em Leão, vamos falar de aquário, que é o eixo oposto, né? Os nômades digitais. O que é nômade digital, pessoal? A repetição dos nômades da família, da árvore, né? Os judeus que fizeram a diáspora, aquelas pessoas que tinham uma certa religião que não era aceita dentro da comunidade que eles participavam, foram expulsos, e aí ficaram os nômades pelo mundo. E hoje, os descendentes fazem isso como nômades digitais. Só mudou a forma de ser nômade. Inclusive, as questões de saúde mental já estão aparecendo, né? Para se vocês tiverem oportunidade de ver algumas redes aí. Ansiedade, exclusão, Alzheimer, todas essas questões que nós estamos já tratando na terapia, como consequência não só da pandemia, mas de gatilhos de outras gerações que nós, na pandemia, resgatamos. Por isso que algumas
pessoas na pandemia surtaram mais do que outras, porque acessaram gatilhos dos avós, queda da Bolsa de Nova York, a gripe espanhola de 1919, né? Todos esses gatilhos anteriores, algumas pessoas na pandemia, elas recriaram, e elas não só criaram delas mesmas, mas também resgataram de ancestrais. Por isso que às vezes a gente surta mais do que aquela situação. Sabe aquela situação que você passou nervoso, mas você ficou extremamente irritado e nem era para tanto? A pessoa fala assim, nossa, mas por que você ficou tão brava? Nem foi tão assim, não aconteceu nada. Por quê? Porque você recriou um gatilho que não é só seu. Tem registros dentro da sua genealogia que você está recriando junto com essa situação. Então, é por isso. Então, por isso que a gente está falando aqui de integração das partes. Que mais, Marcelo, que a gente tinha para colaborar aqui com o pessoal? Uma das coisas que eu estava vendo é sobre a série Poder, né, que você ficou de comentar. Eu particularmente, eu não assisti ainda, eu já vi algo sobre, mas ainda não assisti. Do Sexo, Sangue e Realeza. Não, você colocou o nome da série Poder. Não, então, a questão do poder dentro dessa série. Não, porque tem uma série que se chama... a gente... você ia falar sobre Messias, né? Não sei se é Messias... Messias que está falando? Nosso então, falando ex-presidente. Então, o que tem a ver? Porque a gente está falando de uma função pai. Quando a gente não tem o pai estruturado, onde nós buscamos um pai? Por exemplo, na religião, por exemplo, no chefe, né? E aí, no inconsciente coletivo, nós atraímos um presidente com o nome Messias. Por quê? Porque dentro do inconsciente coletivo existe essa necessidade de que um Messias nos salve, que tem a ver com as religiões que nós trazemos dentro do coletivo, né? Nome composto do presidente atual tem a ver com a luz que nós buscamos, com os gêmeos na árvore. Nome composto tem sempre a ver com gemelaridade. Então, essa falta de masculino, essa falta de identidade de pessoas que não viveram. Então, todas essas questões que nós colocamos aqui, elas trazem no inconsciente, no nosso inconsciente e posteriormente no inconsciente coletivo, questões tóxicas, desequilibradas, que nós projetamos e queremos preencher. A questão da Cracolândia, a questão da violência daí, vazio de pai. Eu acho que um exemplo, para te cortar, eu acho que um exemplo muito prático e muito visível, que eu acho que todo mundo conhece já a história, tem até série, né, do nosso menino Ney, né? Tem até a série do Netflix e mostra essa relação que nunca foi escondida, né? Da ausência do pai, né? E hoje a gente vê muito ele seguindo aquela base do síndrome do Peter Pan, aquele supervalorização da mãe, né? Então a dificuldade em crescer, em constituir família, de ser até um profissional melhor do que ele podia ser. Vamos falar um pouquinho dessa personalidade que eu acho interessante, até falando da questão do pai. Fazendo a decodificação do nome dele, Neymar, além-mar. Quem era o Ney que estava além-mar? Questões de território de quem veio para cá, de colonizadores, né? Já começa por aí. Onde está esse pai? Além-mar. Já começa aí. Outra questão bacana da gente falar, independente, a gente tá usando como personalidade, porque eu acho bacana trazer, mas sem julgamento algum, mas acho legal a gente falar da questão da hierarquia, porque a gente está falando de uma pessoa que tem Sol em Aquário, e o que acontece com os signos de ar, especialmente? Gêmeos, Libra e Aquário. Não, tem uma questão mais profunda sobre a hierarquia. Aquário trata os demais, os filhos, sem hierarquia. Então, existe uma relação de amizade dos pais com os filhos. Por isso, não tem pai. E isso já vem de onde? Além-mar. Bem antes na história. Então, é uma sucessão de gerações que já tem exclusão de masculino. E aí, quando você tem um Sol em Aquário, você valida dentro da astrologia, a astrogenealogia, essa questão de falta de hierarquia,
de avós, pais e filhos. Você trata o pai como se fosse igual. Então, você não vê o pai como seu pai, um grande, que te dá mentoria, que te dá um suporte. Ele é seu amigo. E se ele é seu amigo, a mãe também é o quê? Amiga. Percebe que não tem a questão hierárquica, então falta respeito, né? Até no documentário fica muito claro isso, né? Essa questão de igualdade, né? Era de Aquário prega um pouco isso, nessa questão da igualdade, mas a que preço? Ela precisa ter limites, né? A gente começou a live falando que hoje a gente tem 5 planetas retrógrados, nós começamos falando da Vênus em Leão, mas um outro planeta que está também cutucando a gente para que a gente traga limites à fantasia é Saturno. Saturno fala de estrutura e pai, e ele fala também do tempo, da ordem cronológica. Quando você traz a síndrome de Peter Pan, são pessoas que ficaram presas em alguma idade cronológica. Então, tem dificuldades para crescer, dificuldades para integrar a criança ou adolescente e para o adulto. Por isso, fica sempre em polêmicas dentro das redes sociais. A criança precisa chamar a atenção, primeira coisa. Por isso, eu crio polêmica toda hora. Porque a minha criança precisa de atenção. De quem? Do meu pai e da minha mãe. Mas eu não tenho hierarquia. Então, você está perdendo seu tempo de chamar atenção. Já começa por aí, né? E aí, outra coisa, eu nunca cresço. Por quê? Porque tá faltando pai, tá faltando mãe, tá faltando estrutura, gente, nessa família. Então, nunca para. E aí, a questão de abuso, de usar mulheres, de questões sexuais, é uma criança, um adolescente que não estão estruturados e que nunca vai sair disso, se não se tratar. Eu brinco, algumas amigas falam assim, a gente tem que estar tratada, né? É o desenvolvimento das nossas partes. Então, nunca acaba. Então, é uma síndrome de Peter Pan, nunca cresce, né? Então, um exemplo prático aqui do que a gente pode falar. Tem outros exemplos aí de pessoas conhecidas que dá para a gente falar só de nomes, dá para a gente falar só de ordem dentro da família, que é Capricórnio, né, Lu? Quem fala de limites dentro da astrologia? Capricórnio, né? Capricórnio e Aquário. Saturno rege Aquário e Capricórnio. Então, os limites, em Capricórnio eu boto limites e hierarquia, eu sou a grande, eu sou a mãe, você é o pequeno, você é o filho. E eu vou até aqui, porque daqui para frente é você. Então, são limites. E Aquário precisa estar estruturado para poder ser coletivo, porque senão eu me perco na multidão, né? Quem sou eu na fila do pão? Quem sou eu na manada? Né? Quem sou eu nas redes? Eu sou qualquer coisa, né? E aí é a armadilha da era de Aquário. Né? Para deixar um adendo, domingo que vem, domingo dos pais, né? E eu já deixei programado lá no meu canal, vai sair um vídeo sobre uma análise de relação, né, do Neymar com o pai. Quem não conhece o Elton Euler, ele fez ali mais ou menos uma análise por cima, assim, no programa do Maurício Meirelles. Eu peguei esse corte que eu achei bem interessante. E então, 1h da tarde, domingo, Dia dos Pais, eu vou lançar esse vídeo aí. Eu achei bem legal a análise que ele fez. Pois é, bastante coisa falamos, né? Sim. Pessoal, alguém quer colocar alguma coisa? Alguém quer trazer alguma questão? Acho que essa é a hora. Ficou alguma dúvida? Alguém quer perguntar? Inquietações? Você já falou um pouco sobre a criança mágica, né? Criança mágica. O professor Karnal, ele disse num vídeo um tempo atrás que a criança mágica tinha origem no século XIV. Na verdade, em algumas pesquisas eu encontrei esses registros até no Egito, de novo, né, pessoal? Então, assim, o que é a criança mágica? Essa criança que acha que um Messias vem salvar. Essa criança que acha que alguém vai te salvar, vai te trazer dinheiro de graça, que você vai poder, não vai precisar ter esforço na vida. Nós já temos menos esforços do que os que vieram antes, porque eles pagaram outro preço quando vieram. Só que a gente já tem que agradecer só por isso, porque já é menos esforço. Mas nós precisamos ter constância, né? Ter consistência, ter continue como um videogame, né? Eu gosto de brincar disso aqui, porque já me levaram para a fogueira uma vez que eu falei do videogame lá nas redes, e um menino até mandou eu para um lugar que eu nem queria ir. Depois eu tive que excluir ele porque ele me desrespeitou na minha casa. Mas, enfim, depois foi tudo tranquilo.
Não me desrespeitem na minha casa, hein, pessoal, porque eu excluo. Eu sou sistêmica, mas eu excluo quando me desrespeitam, tá bom? Porque, assim, na nossa casa, independente se é aqui nas redes, na sua casa, você tem que ser respeitado, porque você respeita o outro, né? Então, a gente está falando de valores, né? A gente falou bastante sobre valores aqui, sobre honra, sobre honrar o que veio antes, honrar o que a gente traz ali, sabe aquela parte um pouquinho mais para baixo? Viu, meninos, meninas? A gente tem umas coisas ali que a gente precisa honrar. Para ser quem a gente veio ser, nós precisamos honrar isso. Né? As pessoas estão muito vazias de conteúdo, elas estão vazias de tudo, de relações. É uma coisa meio tóxica, né? Estão transperdidas, né, pessoal? Vamos brincar disso agora, né? Para a gente começar a trazer um pouco mais de realidade. Tá tudo muito transperdido nesse mundo, E como é que né? a gente Vamos pode trazer o pai transitar. para nós? Como é que a gente pode trazer o pai, essa Olha presença? só, Além de quero. tentar se relacionar e tentar conhecer. Que, assim, um pouco legal no Sagrado Masculino, que eu dei umas dicas lá no canal, segue aí, ó, Sagrado Papo de Caboclo, quem puder, quem gostar. Eu dei umas dicas muito de tentar conversar com seu pai, tentar conhecer a história dele, com o próprio pai dele, com a mãe dele, saber como foi a sua infância, as suas relações. É uma forma de você se conectar com você mesmo, porque a gente já falou no Papo da Mãe, né? Que se a gente sabe de onde a gente veio, a gente sabe que a gente é e sabe para onde a gente vai, né? É uma parte de nós, querendo ou não. O que acontece quando a gente tem esse vazio de pai? A gente fica sem referência. Por isso que a gente busca referências de fora e a gente se perde, às vezes, em questões abusivas, relações abusivas, porque a gente vê aquela pessoa, geralmente o sexo oposto, como uma referência. E aí, porque você não tem a mãe ou o pai estruturado. Quando você tem a sua própria base familiar, você tem isso como referência e você não precisa buscar fora, você se torna uma referência, né? Então, uma forma legal, que eu achei legal você voltar a esse assunto, porque, assim, tem várias formas da gente incluir tanto a mãe quanto o pai. Como a gente tem muito mais sério, na minha visão, o vazio de pai, como que a gente pode fazer isso? Vou propor um exercício sistêmico daqui a pouquinho para quem quiser, tá? Vou falar de uma forma cotidiana. Mães, mulheres, ensinem as outras mulheres. Quando você estiver falando com o seu filho, você diga a ele, se você, supondo que você seja divorciada, o pai é ausente, o pai não quis assumir, blá, blá, blá. Quando o pai não quer assumir, busque o judiciário, peça um reconhecimento de paternidade, busque uma pensão alimentícia. Quem precisar de ajuda, me chama no privado e eu oriento, tá bom? Acabou a compaixão com quem não quer assumir a responsabilidade, certo? Isso é uma questão. Outra coisa, mães, falem assim para os seus filhos. Se o seu pai estivesse aqui, ele falaria isso, isso, isso. Se a sua mãe estivesse aqui, ela não ia gostar disso. Inclua esse pai e essa mãe, mesmo que seja no diálogo. Isso independe da idade da criança, tá bom? Mesmo que a criança tenha 60, tá bom? Porque a gente tem esses probleminhas também com 70, 80. Pessoal, vocês não fazem ideia, mas tem. Então, é uma forma de, através da fala, através do diálogo, nós incluirmos esses pais, tá bom? Se o seu pai estivesse aqui, quando o seu pai estiver aqui, quando eu falar com o seu pai, não deixe que o pai ou a mãe faça a criança de intermediador, tá bom? Isso é alienação parental quando é tóxico e é crime, tá bom? É crime. Não façam isso com seus E filhos. nós Então, você adultos, como pode. a gente faz? Nós adultos. Nós adultos trabalhamos de forma sistêmica. Nós Adultos. incluímos esses adultos bem entre aspas, né? Vamos colocar uma aspa bem grande aqui, fazendo um adendo na professora de português, né? Posso falar, né, de português, que eu sou professora, viu, gente? Então, abrindo aspas bem grandes, né? Que assim, adulto, oi, né? Enfim. Vou propor um exercício sistêmico, tá bom? Quem ficar à vontade pode começar a respirar. Depois a gente deixa lá gravado, vai ficar gravado, Marcelo, para quem quiser compartilhar, vai, né? Vai ficar no Instagram, nas duas páginas, na minha e na sua. Tá bom. Então, assim,
Antes da gente entrar no exercício, eu quero deixar uma coisa muito clara aqui. As pessoas falam assim para mim, eu nem conheço meu pai, eu tenho que ir lá e fazer as pazes com meu pai? Não, não tem a ver com isso, gente. E outra coisa, eu tenho clientes com 40 anos de idade que acabaram de conhecer o pai. Tem alguns que acabaram de conhecer o pai pelo Instagram. Então, assim, eu só sei que ele é meu pai, só isso. Então, não venham com essa mágica, com essa questão de idealização de uma família cor-de-rosa, tipo Barbie. Barbie, com essa idealização de família de comercial de margarina e de conto de fadas que não existe, tá bom? Então, assim, não existe a gente amar um pai que nós não convivemos. O afeto, ele é construído, tá bom? Então, assim, nós respeitamos esse lugar, como nós respeitamos, como nós devemos respeitar qualquer pessoa, independente da idade, independente de qualquer coisa, respeito é berço, né? Respeito é valor. Então, isso a gente respeita. Agora, amar o pai que você acabou de conhecer com 50, não tem como, gente. Não tem, isso não existe, né? Nós podemos construir uma relação. A gente pode construir um afeto, mas isso é construção, tá bom? Assim como as relações afetivas, né? Que outro dia me xingaram lá nas redes quando eu falei dos contatinhos. Gente, por favor, né? Tem sexo casual, tem relações e tem contatices. Tá tudo certo. São relações, né? São opções. Mas não venha dizer que isso é um relacionamento, porque relacionamento é construído, né? Tem fases, tem altos e baixos, e continue, né? Tem consistência. Então, vamos desmisturar todas essas coisas, né? E aí, quando você reconhece, eu tenho esse pai, é o melhor possível para mim, independente do que ele fez, não importa, nós não julgamos nem pai nem mãe, mas também nós não precisamos amar e nem idealizar, endeusar, né? Isso é muito herança cultural de religião, né? É guerreira, é uma deusa. As mulheres têm problemas com isso quando os homens põem a mãe nesse lugar, porque eles acham que nós mulheres somos assim, né? E eu brinco que eu tenho boleto, viu, meninas? Mulheres, tenham boleto para pagar, nós não somos santas. Quem tem nome santo, assim como eu também, já trabalha isso numa constelação, se quiser me chama depois, resolve isso de alguma forma, porque assim, acabou esse negócio de santidade que alguém inventou também, tá bom? No mundo real. A gente está precisando de realidade, tá bom? Vou propor o exercício, então, para a gente finalizar, tá bom? Alguém quer colocar alguma coisa aqui antes da gente finalizar, fazer alguma pergunta? Foi bom, foi ruim, foi horroroso? Se posicionem nas redes, a gente tem que se posicionar, então, por favor, essa é a hora. Posicionar é sempre importante, né? Preciso resolver urgente. Lu, você e o planeta todo, bem-vindo ao mundo. Ai, que bom que tem gente com problemas aqui, com questões, né? Somos todos humanos. Ai, por favor. Ai, com certeza, cara. Viu, gente? O Mano tem boleto, o Mano tem choro, a Barbie tá depressiva, dando um spoiler aqui para quem não foi assistir, vai assistir, por favor, que a Barbie depressiva foi fantástico. Tirar esse lugar de mulher poderosa, fodástica aí, que alguém também inventou. Duas coisas para a gente desconstruir, já falando de masculino e feminino agora, Marcelo. É mulher que não tem depressão, essa mulher super fodástica que construíram, e que esses homens querem dar conta de 3, 4 mulheres e não dão conta de metade. Por favor, desconstrua isso agora, né? Já aproveitando o frete aqui, a gente já resolve tudo. Interessante que muita coisa do que a gente vive e passa é tudo construção do próprio ser humano, né? Não é algo que a gente possa dizer, tudo foi construído, que nem você falou do lance da maternidade, né? Esse conceito de que mulher tem que ser mãe. Não, ela tem o dom de de gestar, né? Mas não que ela tem que ser, né? É a escolha dela. Então, todas essas coisas que a gente passa, vive, que a gente hoje aprende que tem que ser, é certo, é errado. Não é verdade, né? Assim, não é um entendimento do que para mim funciona, para mim não funciona. Pra gente tem mulheres que funcionam ser mãe, que tem esse sentimento, mas tem mulheres que não. Como Então, tem homens que mulheres também que são muito mais mães do que e não têm filhos paridos e são muito mais mães. Então, isso é uma função e que cada uma de nós tem o poder. Hoje nós temos a escolha
de exercer isso da forma como nós queremos. E aí, os homens também podem ser mães. Quando vocês se tornam terapeutas, ou cuidadores, É uma ou até função atendentes, feminina, né? manicures, é uma forma de cuidar, é uma função mãe. Então, vamos desconstruir esse negócio, tem que ser mãe, tem que parir, não É tem uma que função nada, que né? exerce muito a energia feminina, como Sim, cozinhar, artistas, pintar, cantor, é tudo forma de se expressar, que vem da mãe, né? Então, o pai também, necessariamente, o homem ele não precisa ser o provedor, ele não precisa ir para são fora trabalhar. papéis, são, são papéis que nós exercemos. Então, a gente brinca assim, quem eu vou levar hoje, né? Nos atendimentos eu pergunto assim, qual das partes você quer? Aí as pessoas falam todas, eu falo, depois você tem que dar conta de todas, né? Porque eu sou peixes, pessoal. Peixes, assim, tem um monte de gente. Um monte de gente, não uma pessoa só. São os signos coletivos. Depois de Libra até Peixes, é coletivo. Então a gente brinca que tem mais de um, né? Então são Acho que o personalidades. E aí tem povo que dar conta de várias. E a gente tem várias personalidades, não somos mães, filhas, mulheres, amigas, os homens é a mesma coisa. Então, que parte você quer levar? Você leva a criança para a cama, você vai brincar, né, gente? Né? Em outras partes, né? Porque você leva a criança para esse lugar, vai fazer nada, né? Você leva a criança para o trabalho, você vai fazer birra com o chefe, não vai conseguir nada, né? Agora, se você leva o adulto com a criança integrada, você vai ter muita criatividade no trabalho. Olha que olhar diferente, olha como é bacana a gente falar do adulto, né? Mas isso é um trabalho de desenvolvimento, ele é construído, tá? Isso não é mágica, tudo é é construído. bastante trabalho. Tudo é Tudo é uma construído. construção, tudo é uma construção. E aí, para a gente construir, a gente tem que desconstruir. Esse é o nosso papel aqui, desconstruir todos os julgamentos, todas essas histórias que nós compramos até hoje. Ok, fez parte da história, mas, né, chega uma hora que a gente precisa começar a desconstruir, Por isso que a né? gente está Tem gente que está quebrando os parado na padrões Idade antigos, né? Média, não tem, né? Tem gente que está parado na Idade Média, pessoal, tá difícil o negócio, né? Vamos crescer um pouco, vamos evoluir, Então, tá bom? vamos fazer um exercício aí. Já ninguém mais tem dúvida aí. Então, Tá ficou claro, né? Como é que a gente coloca o pai e a mãe na vida cotidiana. Então, agora eu vou convidar vocês para que vocês integrem os pais, tá bom? E aí, vocês vão perceber, cada um do seu modo, como é que isso ressoa em vocês, o que está faltando, quem está faltando, como é que integra. E aí a gente vai fazer um exercício de integração. Mas isso é só um movimento sistêmico, tá bom? Porque isso reverbera e precisa ter continua e suporte e tudo mais, tá bom? Então, eu vou convidar vocês para fechar os olhos. Nós vamos fazer uma meditação guiada. Procura respirar de forma profunda, buscando desde o chakra, desde o umbilical, desde a base, puxa do diafragma, uma respiração bem profunda, esquece o mundo lá fora, vai se conectando com o seu corpo. Os movimentos sistêmicos, eles são corporais, são sensações e sentimentos, ele não usa a mente, né? Nós não temos achismos. O corpo sempre é soberano nos movimentos sistêmicos, né? Então, busca um lugar confortável, uma posição confortável e respira. Quem quiser, fecha os olhos, fica confortável. Quem quiser pode ficar com os olhos abertos, não tem problema. Acha um ponto para que você foque e faça uma respiração. Vai percebendo o corpo, seus chakras, os braços, as pernas, pés, joelhos, a cabeça. Respirando de forma bem profunda e sentindo o corpo, o cardíaco, o coronário. Você está de pé. E na sua frente estão os seus pais. Cada um posiciona eles do lado que se sinta mais confortável.
Sinta qual é a ordem. Onde vocês estão. Se vocês têm vontade de ficar mais para trás, no meio ou na frente, tente se movimentar. Deixa o inconsciente trabalhar. Onde vocês têm vontade de ficar? Como eles estão? Se eu libero o movimento para vocês, o que vocês têm vontade de fazer? Fica em pé, senta. Está na frente deles, está atrás deles. Como vocês se sentem? Maiores, menores? Qual é a posição? Em pé, sentado? Agora eu vou fazer uma proposta. Independente da ordem que vocês colocaram, coloque a mãe do lado esquerdo, o pai do lado direito, vocês de frente para eles. Os homens, imaginem uma fila de homens a perder de vista no tempo. Mulheres, tragam as mulheres do sistema. Uma fila de mulheres se forma. Olhem para eles, olhem para elas. O que cada um passou para que você esteja aqui, falando comigo, da sua casa, confortável, pela internet, em qualquer parte do mundo. As histórias que eles viveram. Olhem para eles. Cada um tem uma história, e você traz um pouco dela em cada um, de cada um do seu DNA. Nós somos o fruto dessas gerações. Recebam a força. Os homens, dos homens desse sistema, as mulheres, tragam a força dessas mulheres. Se posicionem de costas, os pais com a mão nos ombros, e cada um receba da sua ancestralidade essa força. Olhe para frente. O seu destino é diferente. E ele é mais leve. Porque cada um que veio carregou um peso. E o que você carrega hoje é muito mais leve por conta do que eles carregaram. E só por isso, nós honramos tudo isso vivendo a vida que nos cabe. Olhe para frente e olhe para a sua vida, para o seu destino. Sinta como você fica nesse lugar. Perceba o que a vida está te mostrando. Qual dos lados do seu corpo está sinalizando? O que ele está sinalizando? Um dos dois está mais leve, está mais pesado? Alguma parte do corpo está te sinalizando algo? Só perceba o corpo. Seus pais vão tirar a mão dos ombros. Vocês virem de frente para toda essa ancestralidade e façam uma reverência, o mais profundo que puderem. As pessoas não estão honrando a vida que receberam. Então, receba a força dessa ancestralidade e honre
com a sua vida e com a sua história, tudo que veio antes. É com essa força que nós fazemos o que precisamos fazer aqui. Cada um no seu tempo pode abrir os olhos. Voltando para o aqui e agora, respirando. Se alguém quiser comentar alguma coisa, coloque aqui embaixo para a gente, o que sentiu, se viu algo com alguma coisa. Nossa, eu fui para Nárnia. Nossa, eu viajei mesmo, fui longe. De forma bem rápida. Nós tomamos a mãe, do 0 ao 7. Dos 7 aos 14, nós tomamos o pai. Dos 14 em diante, nós construímos a identidade. E nós honramos toda essa ancestralidade, fazendo diferente deles, mas honrando o que veio antes. Né? E aí nós nos tornamos seres inteiros. Então, mulheres, nós tomamos a mãe, tomamos o pai, e depois voltamos para a mulher, a mãe. Né? Mas uma mãe mais integrada, uma mulher mais integrada, com esse materno, esse nutrir integrado. Nós não ficamos nesse papel de mãe. Mesma coisa para os homens. Vocês tomam a mãe, tomam o pai e continuam na esfera do pai. É assim que vocês ficam no masculino, tá bom? Da mesma forma que as mulheres, às vezes, ficam só no papel de mãe, querendo ser a mãe dos homens, dos maridos, dos contatos, independente nos trabalhos, os homens também têm essa questão de querer ser o pai sempre, né? Então, assim, fazendo esses exercícios, trabalhando de forma sistêmica com outras terapias, busquem ajuda, busquem se desenvolver, mas busquem. A pandemia veio para cutucar, para a gente parar, para rever a forma como a gente está funcionando. Então, por favor, reflitam a respeito. Espero que essa live tenha trazido mais consciência. Agradeço muito, Marcelo, pela parceria, por a gente estar trazendo mais consciência aqui. Deixem nos comentários o que vocês querem mais de conteúdo, perguntem, reflitam. Se fizer sentido, repassem, né? Nós agradecemos muito, né, Marcelo? Ueté, gratidão a todos aí por estarem presentes com a gente, acompanhar aí o trabalho, aí o que a gente está falando. Obrigado, Lu, por me seguir aí, ela começou a me seguir, a todos que tiveram presentes ao vivo e quem vai assistir depois, né, off, quando já tiver a gravação apenas. Eu quero deixar uma frase para reflexão. O feminino descansa no masculino. Arro. Muito, muito obrigada a todos que acompanharam. Gratidão a muito todos. Grata. Me chamo Marcelo King, quem não me conhece não sabe novamente. Nos finais do meu vídeo eu sempre digo, né? Muito obrigado, me chamo Marcelo King, sou humano espiritual amarelo e assim eu falei. Gratidão a todos vocês e obrigado, Rita, mais uma vez. Eu também agradeço, espero que tenha impactado vocês que estão assistindo, que tragam inquietações, sejam a mudança. Sejam a mudança. Até mais. Tchau, pessoal.